Amigas e amigos, TVE Entrevista da sua TVE, a TV Pública da Bahia e o canal Bob Fernandes no YouTube, hoje conversando com a atriz Dira Paz, premiadíssima atriz de cinema, televisão e teatro. Dira Paz é mãe de Inácio e Martim. Ela é também graduada em Filosofia e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. No final do último agosto, Dira Paz recebeu mais um entre dezenas e dezenas de prêmios na sua carreira. O Grande Prêmio de Atriz do Cinema Brasileiro por sua atuação no filme Pureza. Bem-vinda, Dira. De onde e como começa a história de Ecleidira Maria Fonseca Paz? Começa numa noite de sábado para domingo e minha mãe começa a sentir as dores da do sexto filho, ela não sabia se ia ser menino ou menina, e meu pai sai em busca de uma parteira, que era o interior de Belém, Abaetetuba, e fica na casa minha prima de 16 anos, a Fátima, minha prima querida, e ela tinha 16 anos na época, e a minha mãe falou, não vai dar tempo de esperar, tu recebes o meu filho? E a minha prima falou, não deu tempo nem de escolher, e falou assim, se for cabelinho, é que tá tudo bem, se for pezinho, é que a gente tá tendo problema. Vamos lá, eu vou ter essa criança agora. Minha prima foi, fez uma cara de admiração. A mamãe falou, é pezinho, é pezinho. Ela, não, é cabelinho. E aí eu nasci, quem fez meu parto foi essa minha prima de 16 anos. E eu fiquei 20 minutos ligada à minha mãe no cordão umbilical, enquanto o meu pai chegou com a parteira. Então assim nasceu Ecleidira, essa mistura de Ecleida, que é o nome da minha outra irmã, com Edir, do meu pai, Ecleidira. E eu sempre fui Dira, Dirinha, e Ecleidira era só na escola, dos professores. E quantos vocês são, irmãos? Nós somos 4 homens e 3 mulheres, somos 7 ao todo. Somos 7 irmãos, eu sou a sexta, vamos dizer, nessa ordem. A sua família é brasileiríssima, tem de tudo um pouco, é isso? Isso. Bem esse perfil do caboclo amazônida, né, que tem essa mistura da Afro-Amazônia com os portugueses. Eu acho que essa é a base da sociedade paraense. De uma coisa que diz que o seu começo de carreira foi cinderelesco. Que começo de carreira foi esse? Onde? Como? Foi, aí eu fazia teatro no colégio, tinha um professor que falou, o Cláudio Barros, disse, Dira, vá procurar a produção da Emerald Forest, que é uma superprodução que está aqui no Brasil, e eles querem pessoas do seu tipo físico, e você, acho que leva jeito. Eu tinha 14 anos, fui lá, fiz uma Polaroid com José Posse Neto, me ligaram, fui fazer um Foi o teste. Posse, né? Foi o José Posse? Posse Neto foi vamos dizer, o diretor de elenco brasileiro, aquele que estava ali para fazer a reunião do elenco e nos preparar, né, para o filme, como um coach de interpretação. E aí eu fiz um teste num dia que tinha umas 300 giras e acabei ganhando o papel principal feminino e fiz o filme quando eu tinha 15 anos e fui a Londres dublar e era uma super produção da Embassy Pictures. The Emerald Forest, A Floresta das Esmeraldas, do John Boorman, que é é o Sir John Boorman hoje em dia. Ele fez filmes como Excalibur, Esperança e Glória, O Inferno no Pacífico, Deliverance, O Exorcista. Então, assim, é esse meu começo com essa 15 anos. superprodução com 15 anos. E você estudava em escola pública, privada, como era? Privada, eu estudei no Colégio Marista, que lá em Belém se chama Nossa Senhora de Nazaré, e foi um lugar onde eu fui muito feliz, o meu colégio. Eu acho que assim ele tinha uma coisa de quantidade com qualidade no sentido de promoção de diversas
atividades em coletivo, sabe, onde os alunos se organizavam, como Olimpíadas, sabe, coisas assim de coletivo, de bastante gente que consegue se organizar. Então eu gostava disso. Sempre gostei de estar no meio de muita gente. Você é de Abaetetuba, no Pará. De lá você Abaetetuba. Abaetetuba, no Que Pará. é o primeiro município na lista de municípios do Brasil e tem uma tradução, né, que é Abae é homem e Tuba é forte, é grande, então é uma terra de homens, seriam de valor, assim. Homens no sentido, né, amplo da palavra. E de lá vocês migram para Belém. E por que que foi? Como é que foi? Meu pai tinha algumas coisas vem de família, né? É uma cidade, a Abaetetuba é uma cidade que de onde vêm ambas as minhas, tanto de mãe quanto de pai. E meu pai foi o braço direito do pai dele, que era o Pedro Pinheiro Paz. E quando meu avô se foi, meu pai teve alguns negócios, mas foi aquele momento que as coisas não estavam dando certo, os filhos mais velhos precisando estudar, e a gente ia mudar para Belém. E eu nasci um mês antes, eu já iria nascer em Belém, eu nasci em Abaetetuba, em Casas, né? Esse momento mágico. E, e aí foi muito o foco nos estudos dos meus irmãos. E foi aí que nós todos também. Foi lindo isso. Ter irmão é muito legal. Né, são 7. Você aprende a não lidar com exclusividade, você aprende a dividir, você aprende muita coisa. E eu estudei com os meus irmãos. Meus irmãos são muito inteligentes, então eles tinham destaque, passaram nos primeiros lugares dos vestibulares, então eles eram inspiradores, além de serem nossos professores dos mais novos, né? Quando chegou aquele momento de física, matemática, eu tenho 2 irmãos que são incríveis. Além E, da minha. Ah, são todos. Eu sou fã dos meus irmãos, você já viu, né, Bob? e muitos irmãos é uma coisa meio Darwin também, né? Eu acho que também acho que foi uma das últimas gerações que tinha essa quantidade de filho, né? Era comum, assim, se a gente está falando de um casal que começou a ter filho na segunda parte da década, final da década de 50, início da década de 60. E você ter filhos era como se a mulher ela tivesse esse destino, né? Em casa somos 6. É a Tá mesma coisa. vendo? Era um movimento natural, era como se fosse o destino do feminino, isso, de certa maneira. E a gente não questionava até vir realmente as grandes feministas que nos colocaram diante dos novos tempos, né? E dos novos conceitos, novos valores, novos dogmas. E eu me sinto assim muito representada por essas pioneiras. Ao contrário de tantas atrizes e atores, você já começou pelas telas, não é isso? Qual foi a sequência? A sequência foi, aí eu fiz o The Emerald Forest, a Floresta das Esmeraldas. Aí eu tive um ano para decidir se eu continuaria, porque eu queria terminar o colégio em Belém. Eu ia fazer o último ano já, o terceiro ano. Então eu falei, eu vou terminar o colégio em Belém enquanto eu decido o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu vou assistir esse filme, vamos ver como é que ficou. E o filme fecha o Festival de Cannes logo de cara, e ele é um dos filmes super vistos na França. Eu estive em algumas livrarias e esse filme sempre está mencionado nas livrarias com fotos minhas também. Isso é uma coisa muito legal para mim. Mas aí eu decidi fazer, né, deixar essa porta aberta e fazer cinema. E vim para o Rio de Janeiro com esse intuito e tive a sorte de, no primeiro ano, ter a estrutura dessa minha irmã, que é médica, pneumologista, que fez fazer uma pós-graduação, aprender a mexer com câmera nos brônquios. Tem um nome, peraí. Ai, me fugiu agora, é um nome incrível. Broncofibroscopia, que a minha irmã veio fazer essa especialidade, veio para o Rio, foi a época que eu vim também, então tive o apoio dela. E entrei
na Casa de Artes de Laranjeiras, na Cal, que foi... Fiquei 2 meses, fiz teste para Hélio Boto e passei para o Hélio Boto. E aí, realmente, eu entrei no cinema brasileiro. Então, meu primeiro filme brasileiro foi o do Walter Lima Júnior, que é esse grande diretor, menino de engenho, A Lira do Delírio, bom, Inocência, um diretor de grandes filmes, e eu começo por essa sensibilidade amazônica, de certa maneira, uma coisa que eu sabia bem, e ali eu considero que assim a atriz desabrochou, sabe? Eu entendi que ali tinha um espaço para mim e para esse meu, para quem eu era, assim, porque de certa maneira poucas pessoas tinham o meu perfil dentro desse cenário cinematográfico e televisivo. Então eu tinha essa astúcia, no bom sentido, sem querer, de perceber que eu estava ali também abrindo um caminho, que não ia ser uma coisa, que ia ser um caminho a ser percorrido, sabe? E hoje, olhando para trás, eu fico feliz, porque foi apostar mesmo numa intuição e caminhar para que viessem bons projetos, e vieram. E eu fico fazendo cinema ininterruptamente durante 20 anos. Meus primeiros 20 anos são do cinema. Do E aí, humor, depois né? eu começo a fazer televisão de uma maneira contínua. Do humor ao drama são aproximadamente quase 40 filmes, né? Não é isso? Se eu não me engano, né? Uma média de 2 por ano que eu fazia, então eu sempre me ocupei de outros cursos, porque eu tinha tempo, fazia em média 2 filmes por ano, é pouca coisa, é diferente de fazer uma novela que você faz durante 1 ano e 2 meses. Então, eu tive muito tempo para me graduar. E entre 90, quando a Embrafilme foi. Acabaram com a Embrafilme, né? Eu falei, bom, o cinema brasileiro, eu vou entrar numa universidade. Aí eu entrei na Unirio e me formo em bacharelado em artes cênicas, me formo em francês. Então eu consegui, de alguma forma, além disso, me habilitar, vamos dizer, me amadurecer como atriz. Isso foi ótimo também, foi uma experiência incrível. Do que você fez, sempre deve ter, imagino, né? Quais são os seus favoritos, digamos assim, embora seja difícil escolher filhos, né? E qual é o que você fala, não sei se isso aqui eu faria de novo. Tem isso, não? Ah, tem. Mas nem sempre os sucessos são os meus prediletos, né? E nem sempre foi o que foi mais importante para mim. Eu costumo dizer que assim, os meus fracassos me fizeram muito bem também, sabe? É, mas eu não estou nem falando do sucesso, eu estou falando daquilo que É, você realmente gosta, como um texto assim, que você fala, isso aqui eu acertei. E isso. aquele fala, acho que aqui eu podia É ter feito. difícil, você falou, né? São 40, então são assim, são épocas diferentes e a gente tem tendência sempre o que está mais fresco em você, né? Uhum. Eu tenho muitos filmes que eu amo ter feito, muito orgulho de ter feito, muito mesmo, sabe? Eu viajei o Brasil inteiro fazendo cinema, eu viajei o mundo para festivais de cinema. O cinema ele me amadurece como pessoa, como mulher, como adulta, como atriz. Mas eu não saberia te dizer o meu predileto, porque eu acho que eu não tenho um predileto. Mas eu sei quais são os prediletos do público. Não, então vamos mudar a pergunta um pouco. Qual que te tornou definitivamente popular? Hum, eu já começo, aquela vai ficar metida, mas assim, eu já começo popular no cinema brasileiro, assim, eu já no meu primeiro trabalho eu ganho prêmio, Eu eu sei. sou São dezenas de prêmios. reconhecidamente uma pessoa com cinegenia, eu adorava ouvir isso, e eu ouvi isso de pessoas muito importantes que talvez o público não conheça, mas que são figuras admiráveis, brasileiros admiráveis, e brasileiras também, né? Claro. E ouvi isso, que eu tinha cinegenia. Olha que palavra linda. Cinegenia é algo.
é um elan cinematográfico. Então, nesse sentido, isso eu acho que é o que, assim, para mim, uma coisa que me estabeleceu nesse lugar do cinema, sabe? Então, Uhum. ali eu percebi que o meu começo foi assim, depois teve o fim da Embrafilme, aí teve a retomada do cinema brasileiro. E tem para os cinéfilos tem alguns filmes e para o grande público tem outros filmes. Mas em 2004 para 2005 vem uma onda na minha vida muito incrível. Depois de ter feito alguns filmes na retomada, que todos foram destaque nos festivais de cinema brasileiro, Corisco e Dadá, Anaí de las Misiones, Amarelo Manga, Casamento de Luíse, que é uma comédia com Marquinhos Palmeira. Aí eu faço o filme que foi um filme arrebatador para o Brasil, em 2005, que é Dois Filhos de Francisco, ao mesmo tempo que eu estava fazendo A Solineusa. Tem dinheiro, não tem problema não. Pode dar anel, pulseira e telefone celular. Bijuteria e meu celular eu esqueci em casa. Esqueceu não, boba. Tá aqui na minha bolsa. Você pediu pra eu guardar. Colabora, Dá licença. colabora comigo, colega. Tô colaborando, essa colega aqui que não colabora nunca. Ele é um dos filmes mais vistos do Brasil, né? Os Filhos de Francisco. E foi um fenômeno brasileiro. Aquele ano foi um ano muito especial na minha vida. Porque o amor do público é uma coisa... Eu estava no ar fazendo a diarista e, ao mesmo tempo, nas telas, fazendo Dois Filhos de Francisco, e as pessoas unindo essas duas pessoas e quase não reconhecendo uma na outra. Então, para mim, foi um momento muito especial. Então, eu destacaria, vamos dizer, pelo recorde, Dois Filhos de Francisco. Porque são personagens muito representativas, simbólicas de um Brasil desigual, né? De mães, no caso dos Filhos de Francisco, por exemplo, de mães e pais que sonham com seus filhos tendo uma ascensão muito rápida, seja como artista, como jogador de futebol, que é uma coisa muito da vida brasileira, né? Eu acho que é uma vastidão, né? Os diversos Brasis dentro desse Brasil. Eu acho que, por exemplo, essa pessoa, individualizar essa pessoa do povo, o cinema ama uma pessoa do povo. Você vê, se você for fazer relativizar, os filmes mais tocantes têm esse cunho popular no sentido de ser alguém do povo, né? E Dois Filhos de Francisco, eu acho que representou a vida de muitos brasileiros, independente de serem reconhecidos publicamente ou não, porque às vezes a grande conquista é um canudo, é se formar, ser o primeiro da família a se formar. A grande conquista de uma família é ter uma casa comprada com o dinheiro do trabalho. Então, essa variação, eu acho que ela, de Dois Filhos de Francisco, atingiu nesse lugar do coração, e todo mundo, esse lugar. A mãe é uma figura também muito cinematográfica e representativa, né? É uma figura que também que é, além de todo mundo reconhece esse lugar e esse sentimento que é da mãe. E tanto que no Pureza, quase 20 anos depois, vem um personagem também com esse cunho que também promove no público essa identidade. Uma pausa ligeira e já voltamos com a atriz Dira Paz. TV Entrevista, hoje conversando com a premiadíssima atriz Dira Paz. A Lei Rouanet é uma lei que permite que empresas privadas, por escolha própria, apliquem em projetos culturais uma fração do que pagam no imposto de renda. Grande parte das pessoas fala em Lei Rouanet sem ter a menor ideia do que seja a Lei Rouanet, né? Usam o discurso de uma maneira ideológica tosca. A gente acompanhou isso ao longo dos últimos 10 anos, principalmente, né? Como você se sentiu nesses últimos 10 anos com artistas sendo
vendidos, entre aspas, como se fossem marginais, aquela coisa toda que a gente assistiu, e sabendo, inclusive, depois que foram os artistas que seguraram a barra quando ficou todo mundo em casa, né? Mas o que você sentiu nesses anos todos, com aquela bobajada toda, e as pessoas não tendo a menor ideia do que estavam falando? É como você está falando, é a desinformação. Não é fácil das pessoas entenderem, então elas entendem a desinformação, né? Que é você prestar um desserviço à população. E é importante ressaltar que a Lei Rouanet ela não é exclusiva para artistas, então tem muitas empresas que usam a Lei Rouanet. E, além de tudo, é preciso entender a importância e a necessidade dos abonos fiscais, tanto para empresas, e a necessidade do investimento no setor cultural para dar igualdade para esse Brasil imenso, através desses abonos fiscais. É uma maneira de você fazer com que esse abono é quase um investimento você ter um projeto audiovisual, porque a cadeia dentro, por exemplo, você vai fazer um filme aprovado na Lei Rouanet. Você capta nas empresas esse valor, você emprega várias pessoas, você gera impostos, porque quando eu faço um filme, eu dou uma nota que custa 17% do meu salário. 17%. Então, assim, isso eu estou devolvendo. Então, além de tudo, todo mundo que trabalha devolve para o governo uma parte desse investimento e assim sucessivamente. É uma maneira de entender errado uma lei que é uma lei de incentivo para justamente você triplicar esse incentivo. Então, é nesse sentido que eu acho que E devolve para o governo, Dira, e devolve para o governo um dinheiro que vem de empresas privadas, que também essa é a diferença, né? mas é o governo que está abrindo mão, De uma né, parte do imposto de de uma renda. parte disso, é o governo que está incentivando. Então é muito importante, em qualquer país desenvolvido, você sabe que na França tem 4.000 para a gente ter um exemplo, né, uma inspiração. A França tem 4.000 e poucos municípios. O Brasil tem 5.000 e poucos. A França, que é desse tamaninho, tem 4.000 e poucos municípios. Em todos os municípios tem verba para a cultura. Em todos os municípios. Eu tenho amigos que estão fazendo shows. Se o município tem 2.000 habitantes, você tem uma sala de 300 lugares, as 300 lugares estão lotados para assistir o show. É uma dinâmica de promover cultura, entendendo que a cultura é muito rentável. E o público é carente de cultura, porque cultura é igual arroz com feijão. Você Aliás, tem que ter. basta ver a cada filme, se as pessoas tiverem paciência, antes e no começo tem lá. Prefeitura não sei de onde, Estado não sei do que, governo, todos os filmes, é só ver depois na telinha quando acabou. Olha, a prestação de contas de um filme é uma coisa muito difícil. As exigências são muito difíceis e tanto no qualquer, eu falo de cinema porque eu entendo de cinema, eu acabei de produzir um filme. É uma produção que foi eu sou a financiadora do meu próprio projeto, mas meu projeto hoje tem por parceria da Globo Filmes e do Globoplay. Passar, Passárgada, né? Você dirige e é roteirista. Sim, foi uma decisão de fazer um mergulho experimental dentro desse universo da criação de um filme. Então, desde o roteiro até a ponta agora que a gente está entregando para a parte do som, né? De todo o trabalho de som do filme. E em breve a gente está vendo se o filme consegue uma boa seleção, né? Dentro de alguns festivais que Sobre meio ambiente, é isso? também, né? Eu faço um paralelo entre essa mulher, Irene, essa ornitóloga, bióloga de 50 anos, que tem esse trabalho peculiar, e quem é ela e qual é o trabalho dela? São as duas perguntas do filme.
Você já disse, eu vou ler aqui: atriz que eu sou não sobrevive sem a cidadã, e a cidadã que eu sou me forma como atriz. Quando você chegou na política ou quando a política chegou em você, né? E o que foi? Foi arte, foi literatura ou foi um pouco de tudo? Bob, sem demagogia nenhuma, com 13 anos, através de ser uma amazônida e não entender se nós éramos um dos lugares mais preservados, mais ricos de recursos naturais, por que nós éramos tão miseráveis? Eu nasci vendo a cratera feita no sul do Pará para extração de ouro. Serra Pelada. Serra Pelada é uma coisa surreal que aconteceu durante muito tempo e eu não entendia aquela relação de extração que eu vi acontecer. Eu nasci em 68, então com 13 anos era ali 82, 83. E eu tava assim, eu ficava assim, nossa, mas nós somos tão potentes, por que a gente é tão estados precários, tudo que passava nos jornais era tão triste, as pessoas têm um dó da gente, nós éramos aquela potência, somos, desculpa. Eu tenho um orgulho de onde eu venho, do meu tipo, da minha representatividade. Então, essa inquietude veio antes de ser atriz. Eu fui ser atriz com 15 anos e dos 13 para os 15 eu já era uma ativista lá na minha escola. Eu já estava nessa antena, essa dicotomia entre você ser um amazônida e como é que um amazônida é miserável. Se a terra do meio houve uma exploração intensa e acabaram com todo o mogno, porque nós temos uma transbrasiliana que corta o estado de Belém até Anápolis e temos um porto gigante, então todas as nossas riquezas foram escoadas, além do sul do Pará ser entregue ao gado e à exploração mineral. Então, eu não admito miséria no meu estado. E, isso faz 40 e tantos anos e é de como a gente leva tempo para mudar as coisas. Mas eu acho que com a COP30 em Belém em 2025, com a consciência dos direitos dos povos originários, com o reconhecimento desse Brasil primeiro que a Amazônia foi, porque Belém estava ali perto da Europa e muitas coisas chegaram por aqueles portos e Belém foi capital cultural do Brasil durante o ciclo da borracha. Belém é uma das cidades com mais características próprias desse afro-amazonismo, vamos botar assim, na culinária, na música. Nós temos uma regionalidade muito marcada e marcante, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que essa consciência ela está trazendo um movimento que não é à toa que a COP25 vai ser no Pará daqui a 2 anos. E eu espero que isso seja um marco social, político, cultural, econômico, enfim. Nós temos talento para ir além, sabe? Você falou da consciência, a sua tomada de consciência ali pelos 13 anos, né? Mas teve também algum personagem, algum livro, alguma coisa que sempre dá um empurrão? Ah, sim. Muitas. Muitos. Como eu saio de Belém aos 17 anos, eu começo a conhecer o Pará de verdade depois, quando eu volto para promover o Festival de Belém do Cinema Brasileiro, que eu tive com eles durante 7 anos, e a gente fez o festival itinerante que conseguiu ter mais longevidade. Ali eu conheci o Pará, de fato. Ali foi onde porque eu conheci a cena cultural paraense pessoalmente, troquei muito. Então foi um momento que eu acho que houve uma reintegração sabe, de pertencimento.
Uhum. Agora, o Pará, quer dizer, eu estou falando da Amazônia, mas o Pará ainda tem uma questão fundiária muito importante, grave, né? Ainda tem muita gente sendo cercada, pressionada, eventualmente assassinada, né? Mesmo naquela área da Dorothy Stang, Anapu, etc, etc. Me lembro do Sim, Erasmo. a área Diga, do minério, a área do gado, né? Um lugar que foi ocupado muito pelos sulistas, são os donos das grandes fazendas, e, e os conflitos constantes. Antigamente, a gente vê pelos índices, Marabá, Paraopebas, Rio Maria, Unari, que eu acho que foi onde Dorothy Stang foi assassinada, Unari, é mais ou menos assim. é lote 36, uma coisa assim, eu me lembro. O que eu quero dizer? Ali era um faroeste. É ainda. Porém, onde há cidadania, essas coisas ficam explícitas e a gente combate. Onde não há cidadania, que são os princípios básicos de uma convivência saudável em sociedade, você você vê que não há recuperação. Eu sei que alguns dessas cidades elas melhoraram bastante, mas os índices de Altamira, por exemplo, que eram um dos recordes do Brasil, são os problemas latifundiários. E a gente, desde 2003, quando a gente funda o Movimento Humanos Direitos, que são artistas que dão visibilidade, artistas, professores, docentes, gente de todo canto. Que você é uma das dirigentes, não é isso? Eu sou há algum tempo uma das diretoras e a gente dá visibilidade a causas humanitárias que precisam, como, por exemplo, os ameaçados de mortes, que são as lideranças dos pequenos produtores rurais em relação aos grandes produtores rurais. Então, geralmente, essas lideranças são vítimas juradas de morte, são vítimas, e a gente tenta, de alguma maneira, mostrar que elas não estão sozinhas. Você filmou no país todo, né? Do Pampa à Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, né? Que país você viu ao longo desse tempo, né? E tem diferença de lá para cá? Tem. Tem um mundo tecnológico desse Brasil, que eu conheci muito o Brasil sem tecnologia, viajando por ele. Eu não conheço ainda o Acre, que é um dos meus assim, planos. Eu acho que o Brasil ele, ele, ele é de fases, né? A gente precisava tomar as rédeas como população desse conceito básico pregado pelo Betinho. Eu também não citei o Betinho, Bob, mas o Betinho foi uma grande inspiração. A primeira vez que eu entendi foi nessa época, eu tinha 14 anos, a palavra cidadania foi pela boca do Betinho. Uhum. Porque a gente usava meio displicentemente cidadão ou cidadão. E a cidadania deu um conceito para tudo que a gente precisava. E eu acho que nós, povo brasileiro, precisamos tomar as rédeas da cidadania, e isso seria a grande diferença, porque os lugares onde os cidadãos coexistem é tão lindo. O Brasil é tão lindo. Agora, os lugares onde você vê a desigualdade social batendo na sua porta e te dizendo você não pode ficar indiferente a isso, é isso. Esse Brasil é um Brasil duro de ver, porque ele existe também. Quando você está fazendo um filme ou um longa, algo que leva meses ali, né? E você tem eventualmente colegas ou pessoas que estão ali boiando, né? Uhum. Você que gosta de conversar e de debater a coisa da cidadania, etc. Você tenta conversar ou você foca no trabalho? Ou você não desliga nunca dessa coisa de estar atenta às pessoas, às coisas? Não, eu estou sempre atenta, eu sou muito procurada pelos meus colegas, principalmente os mais jovens, para ter opinião, para trocar ideias. Eu acho que eu não, eu
gosto de deixar hoje em dia as pessoas bem à vontade. Eu acho que os temas são controversos, mas assim, é tão legal trocar ideias, e nós conseguimos fazer isso muito bem nos últimos trabalhos, com os colegas artistas, entre nós, assim, a gente conversou muito. Eu acho que nós passamos fase tenebrosa, né, após esse governo desastroso que antecedeu o governo Lula. Mas eu acho que, de alguma forma, o povo brasileiro ele quer dar certo e ele entende o que aconteceu e que não pode se repetir. Então, claramente, eu acho que o nosso trabalho agora é de conversar, como você está falando, é de trocar. E eu tento fazer isso com a maior serenidade, porque eu não estou afim de me aborrecer. Não quero convencer as pessoas que se sentem absolutamente convencidas. Eu quero conversar com quem tem espaço, porque eu tenho espaço. Amo coisas novas, tenho filhos jovens, então preciso entender esse mundo novo. Amo o pensamento que formula, que prova. Gosto da ciência, gosto daquelas pessoas que provam as atitudes. Então, assim, maturidade serve para isso, né? A gente perde um pouco a paciência com aquela coisa da pessoa que acha. Eu acho. Não, achar, todo mundo pode achar. Agora, você ter certeza de uma coisa, você agir em prol daquilo e você obter resultados, isso é o ciclo completo. Pensa e age, sabe? Voltamos logo logo com Dira Paz. No TVE Entrevista desta semana, a atriz Dira Paz, que dispensa apresentações. Independente do que a gente fala, e que é etéreo às vezes, né, o que a gente está falando ali, né? Quem você é, quem não conhecia, está conhecendo hoje nessa conversa, né? Então eu te pergunto, como é que você realmente viveu esses últimos anos, a partir, principalmente de 2016, 17, 18? Para você, pessoalmente, o que foi isso? Bob, eu sou atuante, então, para mim, pelo menos, eu não fui obrigada a passar por um processo que as pessoas, olha, a Dira está se... Não, eu sempre trabalhei pelos direitos humanos, atravessando todos os governos, fazendo protesto quando a gente discordava, e aplaudindo quando a gente via um avanço governamental sendo implantado no Brasil. Até o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro realmente foi acho que foi o pior evento político do Brasil de todos os tempos. Ele tem alguns que vêm atrás, número 2, número 3, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele estraga o Brasil, levantando, promovendo valores que a gente sabe que, na verdade, são uma maneira de engessar uma sociedade e criminalizar todo mundo que pensa diferente. Isso é a pior coisa, porque nós precisamos dos diferentes. E eu vejo que a sociedade brasileira, é difícil admitir, porque há um espectro de lastro terrível que ficou, mas que eu sinto que nos próximos anos a gente tem tempo para restabelecer o diálogo, e a amplitude dos fatos estão prestes a serem mostrados, né, no sentido que a gente sabe que o Supremo Tribunal de Justiça está trabalhando para entender todos os atos cometidos no governo anterior. Então, assim, sem dúvida nenhuma, entender um Brasil pós-guerra, que foi o que aconteceu nesses últimos 4 anos, no último governo, aliás, entender esse pós-guerra. Foi um pós-guerra, nós estamos nos reestruturando. A tentativa de criminalizar todo mundo que isso é uma prática, a gente sabe as práticas, elas se repetem, as práticas
A desses palavra, a estilismos. palavra que você não quer usar é fascistas, é isso? Do fascismo, dos extremistas, sempre criminalizar quem tem uma intelectualidade que confronta o que você está falando. Então, e isso O que não significa pegou. necessariamente, o que não significa necessariamente saber formal, né? Quando você diz intelectualidade, é Não, quem não, 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 não é acadêmico, não é um saber acadêmico que eu estou falando. Mas isso cegou muita gente. Por exemplo, é impressionante que a estrutura, nossa, assim, o que a gente percebe vendo esse momento em que ele exalta um torturador publicamente, e a gente ali foi um momento muito duro. Nossa, eu fico imaginando os outros parlamentares assim que não fazem parte dessa corja agressiva que tenta se impor no Brasil em nome da família, da pátria e de Deus. Nossa, é impressionante. Isso é um perigo, porque cega as pessoas. E as pessoas se acham representadas por esses homens horrorosos, sabe? Esses homens que com certeza não têm respeito pelo feminino, acham que a mulher tem que estar subjugada aos seus caprichos e, enfim, por aí vai. Então, por isso a gente também não pode esquecer que é uma crítica enorme aí a esse comportamento em nome de Deus, a esse comportamento em nome da família. E quando a gente vai revirar as camadas dessas pessoas que defendem esses valores, você vê que todo mundo tem um telhado de vidro. Então, não vamos cair, né, em balela e achar que esses homens brancos entre 40 e 60 anos que dominam e que administram o dízimo, eles são idôneos. Vamos pensar, né, que em todo lugar tem aquelas pessoas que estão se aproveitando de você. E não digo que isso não tenha em outras religiões, tem em todos os lugares. é isso. E a gente tem que, agora, só não ver quem não quer. Você está falando disso, outro dia a gente estava conversando com o Jefferson Tenório e ele disse que escritores, artistas, etc., às vezes soam como profetas porque no que estão fazendo antecipam eventos, fatos, coisas que acontecerão depois, né? E você está dizendo disso, eu estou lembrando do filme O Divino Amor, de 2019, que é um filme que você trabalha, né? Que é uma distopia futurista, digamos assim, e que antecipa exatamente isso que você está falando, né? É como se isso é pré-deputada Flor de Lis e toda Exatamente. aquela loucura que a gente viu, assassinato, crime e o pai com Nossa, e filhos cúmplices, filhos. Muito difícil. Ali, o filme começa com a seguinte frase, O Divino Amor. Era 2027. Então, lá no filme, que a gente está próximo, né, de 2027, mas o filme é de 2019, 2018, eu acho. O filme, ele previu esse estado onde, se você não está enquadrada dentro desse perfil, família, Deus, pátria e Deus, pátria, família e Deus, não sei, ordem, deve ser assim, você está fora da sociedade. Divino Amor é isso. E você pode, em nome de Deus, fazer tudo. fazer tudo. E uma outra antecipação também é o Baixio das Bestas, que é de 2006, que trata da condição da mulher, de como é vista, etc, etc. Né? Isso que é uma outra de estupros coletivos e tudo aquilo que também... Nós somos historicamente estupradas, as mulheres, né? Porque o momento que você não escolhia seus parceiros, eles que escolhiam a você. Então, assim, não é porque nossas mães foram casadas que necessariamente elas não tiveram episódios vamos dizer, de muitas vezes não querer e não poder dizer não, né? Uhum. Então, essa compreensão, ela
ela é uma coisa que a gente tem que considerar que o Brasil, historicamente, as indígenas, né, aqueles que foram submetidos à Os escravidão, escravizados, os isso, né? escravizados, Você em agosto, fale. sim, não, em agosto você ganhou o grande prêmio Melhor Atriz do Cinema Brasileiro. Voltando agora a um tema que você falou no começo, do filme Pureza. Quem foi Pureza? Qual é a importância que essa personagem tem? Pureza Lopes Loyola existe, ela mora em Bacabal, no Maranhão. Pureza é uma abolicionista brasileira contemporânea que ganhou os maiores prêmios de direitos humanos, e o último prêmio que ela recebeu foi o TIP, que é tipo Hero, Tip Hero, mas é tipo assim, os heróis do mundo, ela é uma heroína do mundo. Pureza vai em busca do seu filho, que fala que vai para o garimpo, mas ela vai num rastro dele e acaba deflagrando um universo que o mundo ainda não tinha visto, de pessoas escravizadas, e ela é a primeira pessoa que faz imagem desse cenário e consegue provar internacionalmente que o trabalho escravo contemporâneo é uma prática, não era, né? É uma prática social. E aí, essa mãe, o filme é um pouco dessa mãe em busca do seu filho. A idade dela é 45 anos, mais ou menos, quando ela, entre 40 e 50, entre 45 e 50. Hoje, Pureza é uma senhora, mas a gente esteve juntas agora no Maranhão, na tela, que foi também, fiquei muito feliz com a homenagem, e o fato dela estar presente, o filme Pureza, teve um destaque que nos deu muito orgulho. E como decorrência daquilo, muita coisa aconteceu em relação a essa Sim, prática do deflagração, trabalho. né? Muitos deflagrados, inclusive a partir da denúncia pública de Pureza Lopes Loyola, essa mulher que fazia tijolos, ela conseguiu que fossem praticados o grupo móvel de combate ao trabalho escravo. E isso é um revolucionário. E depois disso, essas deflagrações começaram a ser noticiadas, e hoje a gente fala também e entende no movimento Humanos por Direitos como só agora o trabalho escravo urbano está sendo revelado dentro dessa figura, geralmente da mulher negra e que, né, habita pelas casas. E desde Pureza, salvo engano, são 57 mil autuações já de trabalho escravo no Brasil, desde as primeiras, alguma coisa assim. Pois então, é muita coisa, né? São muitas pessoas. Porque, na verdade, eles contraem, é uma rede viciosa de enganar as pessoas que mais necessitam, é muita crueldade. A pessoa vai sem direito nenhum, não sabe onde está, geralmente é transportada à noite, chega lá, ela tem que comprar todas essas coisas, aí ela faz dívida, aí ela não tem um terçado para trabalhar, não tem água limpa. Bom, é isso, é a verdade. Agora, no caso do filme, eu fiquei com muito orgulho do Pureza. Ele foi recorde no Tela Quente, no Dia do Cinema Brasileiro, ele foi exibido pela TV Globo, e ele foi recorde de audiência. Isso é muito significativo para um filme brasileiro. O fato dele ter alcançado muitos brasileiros denota que o filme ele é também um entretenimento capaz de dar vida à aventura que foi dessa mulher por esse parar adentro, né? Por esse Brasil adentro, assim. Dira, há meses, 2 filmes ocuparam ao mesmo tempo, num fim de semana e durante uma semana, quase 90% de todas as salas do Brasil. Oppenheimer e Barbie. Independente da qualidade dos filmes, como é que você vê essa questão das cotas para o cinema brasileiro e como é que isso poderia ser feito de uma maneira eficaz? É um Né? monopólio
Claro, né, gente? Você deu a porcentagem. É um monopólio. Nós somos um super público do cinema americano. Não interessa aos Estados Unidos. Claramente, ao cinema americano, as grandes distribuidoras dos caça-níqueis, que eles ocupem o máximo, e isso acontece no mundo inteiro, e por isso que tem cota de telas, por isso que é preciso ter um pouco de patriotismo e entender o que é cota de telas, é você deixar uma fatia para a sua brasilidade, para a sua nacionalidade existir. Filmes brasileiros. E europeus, e coreanos, e filipinos, e japoneses, e asiáticos e africanos. Uhum. A gente precisa entender o mercado e adaptar a programação à diversidade. Hoje em dia, ninguém de sã consciência monta uma mesa de um novo projeto que não tenha diversidade. Qualquer pessoa alinhada a 2023 não monta um projeto sem diversidade. Você precisa ter diversidade. Hoje, isso é uma. O que é diversidade? É você entender que todos, quanto mais diversos somos, melhor. Então, acho que isso é um viés, sabe, para ser considerado. Dira, infelizmente, nós estamos quase chegando ao fim, então quero fazer uma última pergunta. Você e Zélia Duncan são narradoras do audiolivro sobre a vereadora assassinada Marielle Franco. Como foi essa experiência? Eu, Zélia Duncan, Gabriela Loran e Verônica Bonfim. Somos 4 Marielles. Quando eu fui convidada, eu levei um susto. Falei, gente, mas eu não posso. Ela falou, mas não é só uma Marielle. São várias Marielles. No lado direito, há uma foto de Marielle com um sorriso largo, que era o seu costume. No outro, está a frase resumo da filosofia que guiava a vereadora. Eu sou porque nós somos. E eu entendi depois, lendo, a Audrey, a autora da biografia, Audrey Furlaneto, ela falou sobre essas várias Marielles, e a Marielle ela foi muito potente. A história é emocionantemente linda. Ela é uma pioneira, ela teve muita coragem, ela tinha uma dinâmica, ela ia longe, ela ia ser presidente do Brasil. Marielle Franco seria presidente do Brasil. E ia ser incrível vê-la como presidente do Brasil. Os feitos dela são incríveis e os relatos paralelos são muito potentes também. E foi uma experiência. Foram 10 capítulos. E entre nós 4, quando a gente foi conversar, todas passaram pelo mesmo momento, que tem uma hora que você não consegue ler, entendeu? Que a gente teve que interromper várias vezes para dar continuidade àquele soco no estômago, que foi interromper a trajetória daquela heroína. Marielle fez uma trajetória de uma heroína assim, com a sua potência, com a sua inteligência, com o seu saber lidar. E acabou virando um mártir. Isso que aconteceu com Marielle é calar, é uma prática também... É uma prática covarde daqueles que não têm argumentos. Dira, foi um grande prazer conversar com você aqui no TVA Entrevista, que é a TV Pública da Bahia, e no canal Bob Fernandes. Espero que falemos novamente. Foi um prazer, Bob, eu te agradeço imensamente e quero te dizer que, para mim, você sabe que o Paió 2 está vindo aí, dia 15 de novembro. Eu tenho um Silene. Exatamente, nos cinemas. Eu faço uma participação afetiva no filme, mas estou lá. Saí direto do Pantanal para o Paió 2 e agradeço imensamente a oportunidade de conviver
com esses artistas maravilhosos, únicos do Bando Teatro Lodum. Quero mandar meu beijo a todos e que estou louca para ver o filme, e o Paió é uma alegria para a gente. Então, é nesse sentido que o filme também é capaz de fazer, né? Te emociona, mas também te faz feliz.